Bem-vindos a mais um podcast da Alesp. Hoje a gente vai falar muito sobre segurança, sobre as expectativas aqui para 2024, também fazer um balanço de 2023 com ele, com o deputado Reis do PT. Ele que também está aqui, né, primeiro ano aí, já vai completar o primeiro ano de mandato aqui na casa, aqui na Alesp. Teve a experiência também na Câmara dos Vereadores. Então a gente vai conversar bastante sobre segurança hoje, né, deputado? Tá chegando, 15 de março. Exatamente. Um ano. Exato. Bom, deputado, já quero falar sobre a Polícia Penal. Será que esse ano sai? Olha, acredito que sim, né? Porque os policiais penais estão ansiosos, aguardando que o governador mande para esta casa um projeto de lei complementar para regulamentar a polícia penal no estado de São Paulo, né? Então, a promessa foi para o ano passado, ela acabou não sendo cumprida, mas há sempre a esperança, né? Eles têm que fazer isso porque é um comando constitucional, né? Foi feito a alteração constitucional e o Estado tem que se adequar, né? Tem que adequar a legislação. E a outra ansiedade que tem os policiais penais é o aumento, é o reajuste de salário, né? Porque houve reajuste para as demais polícias de 13% a 31%, né? Foi escalonado, dependendo da carreira ganhou um pouquinho mais, dependendo da carreira ganhou um pouquinho menos, mas a Polícia Penal só teve 6%, né? Então, eles estão esperando que o governo, além de regulamentar a Polícia Penal, também faça esse reajuste salarial, além de que nós já estamos em um novo ano e também estão todos os funcionários públicos aguardando o reajuste do ano de 2024, entendendo que a data base do funcionalismo público é no mês de março. Eu até brinquei com o aumento que o governo mandou o ano passado, que eu falei que era um aumento Silva Designer, né? O primeiro pagamento só para agosto, né? Então ele mandou um projeto que contava a partir de 1º de julho e os funcionários só receberam em agosto. Então a gente espera que ele respeite a data base e mande o quanto antes o projeto de reajuste dos servidores públicos e também o projeto de valorização dos policiais, né? Os policiais, não só os penais, mas também os técnicos científicos, a Polícia Civil, a Polícia Militar, que haja a valorização, a tão esperada valorização, que é a promessa desse governo, que no tempo iria melhorar bastante o salário dos policiais, porque com o aumento que foi dado o ano passado, ainda continua muito baixo o salário dos policiais em São Paulo, né? Ainda tem vários estados que os salários são maiores, são melhores do que o que se paga aqui no estado de São Paulo. Quais são as dificuldades? Até você trouxe para a gente uma questão da Polícia Civil, né? Que tem sido aí um tema que você aborda muito aqui no parlamento, que tem que ter muitas melhorias, como o reajuste mesmo que você trouxe agora para a gente. Quais são as outras questões, quais são as dificuldades que essa classe enfrenta hoje? Olha, o maior problema que tem hoje na Polícia Civil é a falta de funcionários, né? Então tem aí uma falta de cerca de 17 mil profissionais, né? E dentro desses 17 mil profissionais você tem os delegados, os investigadores, os escrivães, os médicos legistas, os peritos criminais, o agente de telecomunicação, o agente policial, o auxiliar de necrópsia, o fotógrafo policial, o desenhista policial. Então a carreira é formada por vários servidores, né? E cada um tem a sua especialidade, né? Os peritos para fazer perícia, os papiloscopistas para identificar as pessoas e assim por diante, os auxiliares de papiloscopista. Então todas essas carreiras têm carência, têm falta de funcionários e a gente espera que o governo possa, no seu período de governo, né, ir resolvendo essa questão. Nós temos um concurso que está em andamento, já está praticamente na fase terminal, que foi um concurso que foi feito pelo governo anterior, não foi esse governo não. Foi o governo do João Agripino Dória com o Rodrigo Garcia. Então, esse concurso está finalizado, está aguardando só o governador nomear, né, porque inclusive já saiu publicado no Diário Oficial, chamando eles para apresentar a documentação. Então, quando se chama para apresentar os documentos, aqui, ao que me parece, está perto de ser publicado os atos de nomeações e depois a posse, e aí eles vão fazer o curso lá na Academia de Polícia, ali próximo da USP.
Você falou, né, dos papiloscopistas. Isso É. tem sido um evento, o senhor tem trazido bastante eles aqui para a Lesp, né, para falar sobre a carreira, para entender um pouco mais. Como é que qual que também é falta de pessoal também para eles, falta de reajuste, como é que é essa carreira aí, essa especificidade? Faltam profissionais e faltam a valorização, né? Então, todas as carreiras do cargo lá embaixo até o último cargo, que é de delegado de polícia, os salários são ruins, né? São defasados. Você pega também na Polícia Militar, um soldado, imagina um soldado que, segundo as matérias que apareceram nos jornais a semana passada, isso repercutiu bastante na mídia escrita, na mídia televisiva, né? O Brasil tem um dos piores salários para os policiais, e aí você pega lá que São Paulo deve estar aí em 22º lugar, o salário dos policiais. Você pega o policial militar, cerca de R$6.000. A hora que você desconta imposto de renda, a hora que você desconta a previdência, que você desconta a cota da saúde, quer dizer, ele vai receber uns R$4.000. É um salário muito baixo para quem tem que arriscar a sua vida, né? Então a gente espera que o governo entenda isso e o policial, um soldado, pudesse ganhar pelo menos R$10.000 por mês, né? Porque se ele ganhar R$10.000, ele vai receber 7, ele não leva os 10, né? Se ele ganhar 20, ele vai receber 14. Então tem todos os detalhes, porque nominalmente você fala, não, ele ganha R$10.000, parece um grande número, né? Mas a hora que desconta 27,5% de imposto de renda, a hora que desconta a previdência, que vai, dependendo a faixa salarial, 14%, 16%, 18%, para chegar até 22%. A hora que desconta a previdência, o salário cai lá embaixo. Então, buscar a valorização para um policial em São Paulo, pelo menos R$10, R$12.000 seria o ideal. E teve também essa discussão, né? Você trouxe essa questão da periculosidade, da insalubridade também dessa carreira aqui. Também teve essa discussão ano passado aqui no parlamento. A questão da insalubridade, você vê, o governo anterior, ele congelou o adicional de insalubridade. Ou seja, desde o governo anterior que não se reajusta o adicional. Está congelado em R$785, que é um problema. Quando que o governo vai mandar um projeto dizendo qual será o reajuste da insalubridade? Daqui a pouco a insalubridade não vai valer mais nada, né? Então a insalubridade é justamente por conta da função que é insalubre, né? E ela tem que ser concedida aos policiais. E você tem a questão dos oficiais administrativos, que o governo, inclusive, está devendo um projeto para essa casa. Ele também se comprometeu de mandar um projeto. Nós temos, inclusive, o próprio secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, o doutor Nico, falando em um programa, um podcast, né, em que ele fala que tinha que fazer justiça aos oficiais administrativos e que eles estavam construindo um projeto para mandar para a Assembleia. Só que esse projeto não chegou até hoje. Segundo, ele está parado na consultoria jurídica da Secretaria de Segurança Pública. Mas, para nós aqui, para os senhores deputados, senhoras deputadas, vale quando ele dá entrada aqui com a mensagem do governador. Enquanto não acontecer isso, ele não existe, né? Então, nós estamos aguardando essa questão para resolver a estruturação dos oficiais administrativos que não são policiais. Eles trabalham dentro das delegacias, dos batalhões, dentro dos presídios, né, na parte administrativa, cuidando do RH, cuidando da tramitação de papéis, mas eles não são policiais, mas trabalham em um ambiente insalubre. Então, em tese, eles recebiam insalubridade no grau máximo e, numa canetada, o departamento médico cortou para o grau mínimo, né? Quer dizer, de uma hora para outra, a pessoa ganhava R$785, que é uma complementação salarial e que não é muito, e de lá, numa canetada, caiu para 196. Esses profissionais, esses oficiais administrativos, eles não, às vezes eles ganham um salário mínimo estadual. Então, mesmo os 6% que foi dado, não atingiu eles, porque muitas vezes eles recebem uma complementação salarial para receber o salário mínimo, né? Então, a insalubridade ajudava muito eles. A insalubridade no grau máximo. Agora, no grau mínimo, eles perderam aí cerca de R$580, R$590, que, para quem ganha pouco, pode-se dizer que é o mercado, né? É a feira que ele tinha
durante o mês e que, numa canetada, o governo, através do departamento médico, tirou. Bom, falando ainda dessas ações aqui do governo, né? O governo tem colocado segurança pública como uma das prioridades. O eleitor também, né? A população de São Paulo, ela tem colocado também a segurança como uma das principais preocupações. E a gente teve agora, ano passado, a Operação Escudo e agora uma complementação da Operação Braço, né? Que é a Operação Verão, que tem gerado muitos debates e muitas falas aqui no parlamento. Então, eu queria a sua avaliação dessa ação lá no litoral. O governo ele tem que dizer se ele está comprometido em reduzir a letalidade policial. Os governos anteriores, eles sempre tiveram a política de ter um controle dentro do aparelho policial para evitar as mortes. A polícia ela tem que prender, né? O papel da polícia é prender. Aquele bandido, aquela pessoa que comete crime, ele tem que ser levado à prisão, levado a julgamento, é instaurado inquérito, é preso em flagrante, é investigado, é provado que ele cometeu o crime e o juiz dá uma sentença, ou absolve, ou condena, e assim por diante. Então, essa é a lógica do funcionamento das instituições, né? A resistência, ou seja, a morte é um último caso, né? Ela não pode ser a regra. Então, o governo precisa dizer se ele prefere que haja a morte como a regra geral ou se ele está comprometido em ter uma polícia eficiente, uma polícia preparada, uma polícia defensora dos direitos das pessoas humanas, que direitos humanos é de todos nós, não são só dos bandidos, todas as pessoas são seres humanos. Então, se o governo está comprometido com a defesa da vida, ao que parece não está, né? Por isso que há muitas críticas com relação como se deu a Operação Escudo e como se deu a Operação Verão, e que acaba caracterizando uma política de vingança, né? Olha, matou um policial, nós vamos lá e vamos matar 10, vamos matar 20. Ah, matou 2 policiais, nós vamos lá e vamos matar mais. Então, essa não é a lógica de polícia, não é a lógica de Estado. O Estado não segue a lei de talião, olho por olho, dente por dente, né? O Estado, ele segue a lei da defesa da constitucionalidade, da legalidade, do papel legal do Estado. O Estado não pode agir igual o assassino, igual o bandido, né? O Estado ele tem que seguir essas regras. E aí, esse governo que aí está, ele tem que se colocar e deixar claro, isso aí tem que ficar claro para a sociedade, né? Qual que é a linha dele, se realmente ele quer essa regra, como é o caso que está acontecendo lá em Israel, né? Quer dizer, você tinha que prender, você tinha que pegar os terroristas, não matar crianças, mulheres e assim por diante, né? Então, aqui o governo também tem que se decidir qual que é a linha dele, né? Olha, mataram um policial lá, nós vamos deslocar os policiais de São Paulo para a Baixada. Aí, aqui já não tem. Precariza a situação. O policial nem sempre tem condições para ficar lá na Baixada, né? Às vezes ele vai com a roupa do corpo, né? Então, tudo isso tem um custo. Deslocamento, policial que não conhece o território lá, que está correndo risco, porque um dos requisitos da segurança é o reconhecimento do terreno. Se eu pego uma pessoa que mora, que trabalha numa cidade, ou na capital, numa cidade do interior, e levo ele para um lugar que ele não conhece, ele também está correndo risco. Eu estou colocando a vida dele em risco, como aconteceu com outros soldados que foram baleados lá na Baixada Santista, né? Então, o sistema de policiamento se faz com inteligência, com número superior de pessoas participando desse processo, né? Então você tem que ter gente mesmo, e que falta, porque os concursos ainda não foram finalizados, não foram nomeados, aqueles soldados que estão fazendo curso na escola de soldado ainda não saíram para ir para a rua, então nós temos falta de efetivo, falta profissionais. Então, o que o governo faz é tampar o sol com a peneira, tira daqui e põe lá, e faz aquele barulho para a internet, para engajamento, para a mídia, para a televisão. Isso não é inteligência policial, né? O que você tem que fazer quando acontecer um resultado morte, não é só o policial que morreu, o cidadão também, qual que seja quem for, matou um cidadão, tem que fazer todo um trabalho de campo para prender o autor daquele homicídio.
Ah, matou um policial. Tem que fazer todo o trabalho de campo para prender aquele delinquente que matou o policial e continuar o trabalho de prevenção, apreendendo armas, né? Identificando pessoas que são procuradas da justiça, recolhendo elas para o cárcere. Esse é o papel do dia a dia que tem que ser feito e que não se faz da forma como hoje o governo Tarcísio está fazendo. Tanto é que ele fez todo esse barulho e quem prendeu o autor da morte do Cabo Cosmo foi a polícia de Minas Gerais, sem dar um tiro. Ela não deu um tiro, foi lá e prendeu. Percebe? Então é assim que tem que fazer, é fazer as prisões, apreensões de armas, apreensão de droga e garantir a presença do policiamento para o cidadão se sentir seguro, sentir que há segurança. Se eu também não tenho a presença do policiamento e se eu coloco ele lá só quando acontece o crime, a gente fica com a segurança pública muito capenga e é como ela está hoje. E por isso que as pessoas têm medo de sair de casa, por isso que elas estão sendo assaltadas, elas não podem ter um celular, uma dona de casa levanta de manhã para ir à padaria e é assaltada, aquelas pessoas que vão trabalhar estão no ponto de ônibus, passa um motoqueiro, leva tudo que elas têm. É essa situação de insegurança e de pânico e de caos que o Estado está vivendo. Bom, passando um pouquinho para outros temas aqui do governo também, o governador Tarcísio enviou aqui para a Lesp no ano passado a PEC que pretende ali flexibilizar os recursos obrigatórios para educação, que eles possam também ser usados na saúde, ali aqueles 5% que ele diz que seriam remanescentes do que é previsto na Constituição Federal. Essa PEC chegou, ele acabou colocando, até no começo agora do ano, o governador disse que não deve ser aí uma prioridade para esse ano, que eles ainda devem discutir um pouquinho mais, tem outras questões que devem, de certa forma, passar na frente, né, disso tudo. Então, queria também a opinião, como é que o senhor vê essa PEC, se ela pode ser positiva ou se ela tende a ser negativa? Olha, é fato que a saúde precisa de dinheiro. Eu tenho dado, ontem mesmo eu estive lá em Montemor e conversando lá, inclusive participei de uma entrevista na Rádio Prima, Prima FM. Inclusive eu quero fazer aqui uma declaração de condolências, porque o entrevistador, o Raj, né? O Raj que trabalha muitos anos nessa rádio, ele acabou à noite, no final da tarde, Nossa. Teve um infarto e faleceu, né? Meu Deus. Mas justamente o debate que nós fizemos lá ontem um pouco foi a questão da saúde, né? Então, a gente percebe, e hoje teve um prefeito de Ubarana no meu gabinete, também eles procuram os deputados por conta das emendas da saúde, né? Também por conta dessa questão que os municípios têm muita dificuldade com falta de recursos na saúde. E tem uma fila represada para exames, existe falta de leitos, né? Porque me parece, segundo eu estive no CROSS, numa reunião lá no CROSS, cobrando, porque às vezes as pessoas pensam que o CROSS é o dono das vagas, né? Quem é o dono das vagas são os hospitais. O CROSS só gerencia, então quando você pede uma vaga, o CROSS levanta qual hospital que tem e põe ela à sua disposição. Se ele não tem a vaga, ele não tem como pôr à sua disposição. E às vezes as pessoas falam, eu estou há uma semana aguardando uma vaga no CROSS. É porque o CROSS não é dono das vagas, né? Quem é o sistema que é o dono das vagas. Ele apenas faz o gerenciamento. E um dos problemas que o responsável lá do CROSS me passou é que, ao que parece, tem 500 leitos para ser reformado em São Paulo, e que não são reformados por falta de recursos, né, ou por falta de vontade política do governo, e que isso para eles é um prejuízo enorme, porque muitas vezes eles têm os pacientes, mas não tem onde colocar, né, e você não pode colocar os pacientes em corredor, ficar colocando em locais que não tem como fazer o tratamento, né? Então você tem um problema gravíssimo na saúde, em todos os municípios que a gente tem andado e conversado, a gente sente isso, percebe isso. O servidor público de São Paulo é uma vítima desse sistema, o IANSP, né, não dá conta dos servidores públicos, em que pese que os servidores contribuem com 2 a 3% para poder ter assistência médica. O governo não põe dinheiro no servidor, só a maioria do dinheiro que vai lá, 2,3 bilhões, é do servidor, né? Eu acho que o governo tinha que pôr também a sua contrapartida, porque o governo também tem responsabilidade na saúde do servidor. Mas isso não acontece. Então, quem usa os servidores também está reclamando muito da situação da saúde do servidor público do Estado de São Paulo. Então, você tem esses problemas
no Estado como um todo. Agora, você também tem problemas na educação. O professor é mal remunerado, né? O professor ganha pouco, o professor se mata de trabalhar por um irrisório salário. A estrutura, muitas vezes, não dá condições para o professor dar aula adequada, né? Você tem escolas aí caindo aos pedaços, escolas em petição de miséria, você tem escola que não tem uma quadra coberta, né? Então tem todos esses problemas na educação e que não dá para tirar o dinheiro da educação para pôr na saúde, porque você vai precarizar mais ainda o que é precarizado hoje, a educação, né? Então, a saúde está precarizada, aí precisa de dinheiro. O governo ele precisa ver como que ele aumenta a sua eficiência arrecadatória, como que reduz a renúncia fiscal, porque tem muito empresário que deixa de pagar imposto por conta dessas renúncias que tem no Estado, né? Como que eu corto essas renúncias para poder suprir a saúde, para poder melhorar a saúde e tentar ganhar ou garantir que a educação tenha qualidade, que tenha melhorias na educação, que melhore o ensino médio cada vez mais. Não vai ser benéfico para o Estado de São Paulo, como diz, né, o povo na gíria, né, despir um santo para vestir o outro, né? Quer dizer, você vai deixar a educação já é capenga, você vai deixar ela mais capenga, né? E não vai resolver tão somente a saúde, porque a saúde precisa de mais dinheiro. Então, a posição nossa, do nosso partido, é de não deixar essa PEC tramitar, inclusive várias sessões ela foi adiada, foi pedido vistas, né? E da CCJ, é um processo de obstrução para retardar cada vez mais essa possibilidade do governo tirar o dinheiro da educação. Bom, eu falei aqui no início, né, que você foi aí vereador por 2 anos, por 2 mandatos antes de vir aqui para a Lesp e, inclusive, participou aí, né, da lei de cotas aqui no município de São Paulo, que tá para fazer aniversário. Queria que você contasse, são 10 anos, né, da lei. 10 anos da lei de cotas. Da lei de cotas. Então, conta pra gente o que é a lei. Olha, essa lei, nós aprovamos ela em dezembro de 2013. Então, a sua aprovação em 2013, em 2023 agora fez 10 anos. E ela foi regulamentada em março de 2024. Então, março agora de 2024, você tem 10 anos da regulamentação, que é quando a lei começa a produzir os seus resultados, né? Então, essa lei entra em vigor na data da sua regulamentação, né? Ou será regulamentada no prazo de 90 dias. Então, após 90 dias, ela foi regulamentada e ela passou a produzir os resultados. Todos os concursos que foram abertos de lá até a data de hoje teve os 20% para negros, negras e afrodescendentes. E esses concursos, vou te dar um exemplo do curso de procurador. Né? Nós tínhamos 300 procuradores na cidade de São Paulo, que são cargos que ganham bem, né? Ganham próximo do ministro do Supremo. Me parece que eles ganham um pouquinho menos do que o ministro Supremo. Então, são salários de mais de 30 mil reais, né? E nós tínhamos 300 procuradores, apenas 2 negros, né? E na época foi feito um concurso para 70 procuradores, aplicou-se a lei, 20%, e nós saímos de 2 para 16, né? Então, cada vez que tiver um concurso, você vai reduzindo na pirâmide da prefeitura essa desigualdade que tem racial, né? Então, por isso que busca-se fazer a igualdade racial. A sociedade tem que estar representada nos cargos públicos também. A sociedade como um todo, brancos, negros, pardos, amarelos, né? Tem que estar representada nos concursos públicos. Então, a lei de cotas ela também busca isso, ela busca a representação da sociedade nos cargos, né? Democratizando os cargos da administração pública, né? Então, por isso que ela produz esse resultado. Quando você estiver próximo da igualdade, a lei pode até perder a sua eficácia, mas como hoje é muito desigual, ela sim tem produzido resultados na busca da igualdade racial na pirâmide da Prefeitura de São Paulo. Então você tem esse concurso, professores, auditores fiscais, ATS, ou seja, em vários cargos foi aplicado, guardas civis metropolitanos, em vários cargos foi aplicado as cotas raciais. E, inclusive, eu entrei com um pedido na Secretaria de Direitos Humanos da cidade de São Paulo para que eles me informem por escrito
quantas pessoas já entraram nesses 10 anos. Era isso que eu ia perguntar, se tem esse balanço. Eu pedi esse balanço, eu ainda não tenho ele, mas eu quero... nós estamos chamando uma sessão solene conjunta lá na Câmara de São Paulo no dia 19 de março agora, às 19h30. Nós vamos fazer essa sessão solene na Câmara. Ela foi chamada lá pelo vereador João Ananias, né, que inclusive foi o meu sucessor quando eu saí da Câmara de São Paulo, ele que acabou assumindo o meu gabinete. Então eu conversei com ele, que ele era suplente, eu conversei com ele e pedi para ele chamar essa sessão solene, porque é muito importante, né, que fortaleça essa lei, porque ela já teve muita gente contra, pessoas que quiseram derrubá-la, mas não conseguiram, porque é muito forte essa questão na cidade de São Paulo, né? E cidades modernas, elas têm políticas afirmativas. Então, São Paulo é uma cidade moderna, uma cidade de futuro, uma cidade muito para frente, né? Então, você ter respeito às minorias, você ter respeito à questão negra, à questão racial, é muito importante para uma cidade que nem São Paulo. Então, nós vamos estar participando no dia 19h30 de março. Nós estamos convidando as pessoas que, de uma forma ou de outra, participaram da construção, da aprovação, da implementação da Lei 15.939, que é a Lei de Cotas Raciais na cidade de São Paulo. Inclusive, eu estou convidando a professora Marcilene, que é uma professora da Universidade Federal. Ela era professora da Universidade Federal da Bahia, agora ela está trabalhando no governo federal, na gestão do governo federal. Eu estou convidando para ela, porque ela foi uma das pessoas fundamental que participou da elaboração da regulamentação, do decreto, da construção do decreto regulamentador, né? Então eu estou convidando ela para que ela possa estar participando nesse dia. O Netinho de Paula, que na época era o secretário da Igualdade Racial, o Toninho, que também foi secretário da Igualdade Racial da cidade de São Paulo, e quando saiu o Netinho, ele que assumiu e continuou todo o trabalho de implementação dessa lei. Vou estar convidando também o ex-deputado Vicente Cândido, que também foi uma pessoa que já anteriormente ao meu mandato, ele já tinha essa discussão na Câmara de São Paulo de ter uma lei de cotas, em que peça que ele não conseguiu aprovar na gestão dele. Nós conseguimos, mas ele tem uma contribuição também na construção dessa lei, que não tratou só do concurso público, ela tratou também dos cargos de confiança. Então, na Prefeitura de São Paulo, você tem que aplicar cotas raciais para os cargos que estão dentro das secretarias, dentro das diretorias, dos departamentos, das divisões. Então, e ela atinge também a Câmara de São Paulo e atinge também o Tribunal de Contas do município. Então, uma lei muito ousada, muito ampla, que tratou dos concursos, tratou dos cargos de confiança e tratou dos estágios, né? Então, comemorar os 10 anos dessa lei, para nós é muito importante, é gratificante, porque foi uma lei que pegou e é uma lei que produz resultados, e ela é acompanhada pela Secretaria de Direitos Humanos, pela secretária executiva da Igualdade Racial, a Elisa Lucas, que vai estar sendo convidada também para participar. Convidei também o ministro Fernando Haddad, não sei se ele vai poder vir, mas fiz o convite a ele, porque ele foi o prefeito que sancionou e que regulamentou a lei de cotas raciais na cidade de São Paulo. Bom, a gente está aí com um ano já de legislatura, um ano da sua chegada aqui na Alesp, e você participa de 3 comissões, da CCJR, Comissão de Constituição, Justiça e Redação, da de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários, e também da Comissão de Fiscalização e Controle, e coordena 3 frentes parlamentares, que é em defesa da Polícia Civil, em defesa da Polícia Penal e em defesa do IANSP e do Hospital do Servidor. Então, queria fazer um balanço, né? A Comissão de Segurança Pública foi uma aí que se destacou, que teve muitas discussões. Então, queria fazer um balanço, como é que foi esse primeiro ano, o que foi possível já trabalhar em 2023, não, né? Mas nesse 15 de março de 2023 a 15 de março de 2024. Olha, foi um ano de, assim, você nos acompanha aqui, você vê, foi um ano de muito trabalho. Sim, foi. De intenso trabalho, né? Isso também é um pouco a minha característica, porque na Câmara de São Paulo também era um trabalho. Eu também lá, eu fui da Comissão de Segurança, da CCJ, fui presidente da Comissão de Educação, né? E eu me lembro que eu fiquei 4 anos presidindo a Comissão de Educação da cidade de São Paulo, e foi na minha gestão que nós implementamos e nós aprovamos o Plano Municipal de Educação, né?
além do plano municipal de educação que nós aprovamos que para mudar nome de escola tem que ter o aval do conselho de escola, porque era comum os políticos ficar mudando o nome de escola. Aí a gente colocou o pé na porta, a gente, olha, tudo bem, você pode mudar, mas o conselho de escola tem que estar de acordo. Porque muitas vezes a escola ganha um nome que não tem relação nenhuma com a comunidade. E uma outra coisa que nós instituímos é que para colocar o nome de alguém na escola é que ele tem que ter relação com a educação. Ou ele foi um profissional da educação, um professor, um diretor de escola, um inspetor de alunos, né? Ou ele, na sua vida acadêmica ou no seu dia a dia, ele tem uma relação muito forte com a educação. Não dá para ficar colocando nome de pessoas que não têm relação nenhuma com a educação, né? Então isso foi fruto um pouco também do trabalho que eu desenvolvi na presidência da Comissão de Educação, e visitamos 200 escolas. Eu criei um programa de visitas às escolas, onde os vereadores, na parte da manhã, ia visitar a escola e identificar os problemas que tinha a escola. Então, a gente ia lá, pegava uma escola, fazia todo o relatório, o relatório, a escola não tem quadra, quando chove, está entrando água na sala de aula, está caindo água, está gotejando ali no livro da criança. Então nós fizemos todo esse levantamento e aí oficiava a prefeitura para poder corrigir, né? E depois a gente voltava para ver se a prefeitura tinha feito as correções, né? Então isso foi um pouco uma experiência que eu tive bastante produtiva e de resultados, porque na nossa gestão mais de 200 escolas foram reformadas por conta desse trabalho de visitações que nós desenvolvemos na Comissão de Educação da cidade de São Paulo. Então, aqui na Assembleia, que tem um pouco assim, um pouquinho diferente, né, de como funciona a Câmara, mas a gente já se adaptou e nós temos participado de todos os debates, em que pese que nós não somos a maioria. Aqui nessa casa o povo não é a maioria aqui é o governo. Então, se o povo fosse a maioria, as coisas funcionariam melhor, né? O povo faria a casa funcionar. Mas como o povo é a minoria, o governo é quem manda, então a casa é travada. A casa funciona, a Assembleia Legislativa, ela funciona mais no ritmo do governador. Como o governador é lento, ela também é lenta. Como o governador quase não faz nada, a Assembleia também tem dificuldade de fazer as coisas, né? Se o governador fosse mais ativo, mais produtor de políticas, né? Nós teríamos mais projetos aqui e a casa estaria debatendo mais, discutindo mais, né? Porque a maioria que se construiu na casa não foi do povo, em que pese que foi o povo que votou. Eu tenho dito sempre isso. O povo é que votou, mas quando o deputado chega aqui, eleito pelo povo, ele passa para o lado do governo, né? Passa para o lado do governo porque o governo tem o seu carisma, né? Os seus cabelos ondulados, né? O seu sorriso o seu olhar, que acaba conquistando aquele que era do povo, que deixa de ser do povo para ser do governo. Quando o povo tiver a maioria aqui, aí a casa vai funcionar melhor, né? Quando o povo tiver aí 60 deputados realmente que saiu do povo, que não veio de certos grupos dominantes, né, de certas elites, veio do povo, veio da base mesmo, veio do trabalhador. Então, quando o povo tiver 60 deputados aqui, aí eles que vão mandar, aí o povo que vai mandar. Hoje não é o povo quem manda, hoje quem manda é o governo. E a casa, ela funciona muito bem quando o governo manda as suas matérias para cá, né? Então, mas mesmo com todas essas dificuldades, nós temos feito o nosso papel, que é cobrar, é fiscalizar, né? É diligenciar, é representar. Fizemos representações junto ao Ministério Público, em que pese que muitas vezes eu acho que o Ministério Público é um braço do governo, né? Porque a gente vê as coisas erradas, representa no Ministério Público, o Ministério Público faz aquele meio de campo e aí arquiva, né? Então o Ministério Público também não vai muito a fundo para descobrir a realidade, para apurar, né, o que aconteceu. Então ele é um braço do governo, né? E mesmo, às vezes, a justiça também vira um braço do governo, até porque eles são um pouco dependentes do governo. Às vezes depende de suplementação orçamentária, então eles preferem não arrumar confusão, não brigar e fica fazendo aquele meio de campo para poder se equilibrar, né? Para poder se equilibrar ali. Essa é a leitura que eu tenho de todo o sistema de governo, né? Então, o povo ainda é a parte mais fraca, o povo é a minoria e o povo é o que mais tem dificuldade
de resolver as suas demandas, porque as demandas deles estão blindadas, estão protegidas, né, estão elaboradas, então eles estão indo muito bem. Mas o povo está sofrendo na fila do hospital, sofrendo no transporte coletivo, sofrendo por falta de segurança, sofrendo por falta de empregos, né? O povo sofre muito. Mas o dia que o povo conseguir ser maioria aqui, a vida do povo vai mudar, né? Esperamos que isso aconteça. Então, todo esse período nosso é gratificante porque a gente está fazendo um bom debate, fazendo a boa luta, né? E fiscalizando e cobrando. Isso se deu muito bem na questão do projeto de aumento, inclusive, dos policiais, que nós identificamos vários problemas que tinha o projeto, inclusive que queria cobrar dos policiais aposentados 10,5% da sua totalidade dos seus rendimentos, né? E nós identificamos, fomos para cima, o governo teve que recuar, né? Então eu acho que isso foi muito bom. E essa amostra do que é a segurança, né? Porque uma coisa é a segurança que só defende a polícia na rua e só defende que tem que matar, que tem que enfrentar. Outra coisa é mostrar que falta gente para trabalhar, que não tem estrutura adequada, que as delegacias estão caindo aos pedaços, que as delegacias muitas vezes não têm as mínimas condições de atender a população, que muitas vezes as pessoas ficam 3, 4, 5 horas para fazer um boletim de ocorrência. Então, isso é o povo sofrendo, né? E isso é o trabalho que nós, nesse curto período de tempo, denunciamos, usamos a tribuna para denunciar. Eu, praticamente, eu falei no ano passado, 228 vezes na tribuna, né? Ou seja, eu fiz uso da tribuna praticamente todos os dias, né? Só não falei sábado e domingo porque a Assembleia não abriu, porque se tivesse eu estava falando. Então, e todos os meus discursos estão no YouTube, as pessoas podem acompanhar, podem entrar lá e ver tudo que nós falamos, não só da questão de segurança, mas da saúde, da educação, dos problemas do dia a dia, daquilo que a gente depara quando vai para a rua, da questão da municipalidade também. Então, nós falamos de vários temas nesse período. Participei de todas as reuniões das comissões e fizemos várias reuniões das frentes parlamentares, a frente parlamentar em defesa da Polícia Civil, que é muito importante, porque os governos vinham sucateando, destruindo a Polícia Civil. Então é muito importante que a gente possa falar a respeito disso. A questão da Polícia Penal, que é uma dificuldade, que até o projeto deles até hoje, então, não foi regulamentado ainda. E o Hospital do Servidor Público, também, que nós tivemos várias reuniões, e esse ano nós vamos retomar essas reuniões para cobrar e avaliar o funcionamento do Hospital do Servidor Público, porque os funcionários públicos precisam de saúde, precisam de tratamento, precisam ser tratados com dignidade, e nós temos que fazer esse papel de defender aqueles mais sofridos, aqueles que precisam da política pública. E um pouco do que o nosso trabalho aqui frente ao mandato também na questão das frentes, o porquê das frentes, né? É porque tem problema. Se não tivesse problema, não precisaria de frente. Bom, deputado, em 2024, agora, ano eleitoral, qual que vai ser o foco agora nesse ano até o próximo 15 de março? Olha, nós vamos continuar o nosso trabalho nas frentes parlamentares, vamos continuar fazendo uso da tribuna, talvez não tão quanto foi o ano passado, porque você acabou de falar que é um ano eleitoral, e eu estou apoiando o pré-candidato a prefeito de São Paulo, que é o Guilherme Boulos. Então, além do pré-candidato João Ananias, que eu vou também ajudá-lo no dia a dia, então eu vou me dedicar às atividades parlamentares aqui, vou me dedicar a algumas cidades no interior, que a gente precisa também andar no interior, né? Porque o mandato é estadual e a gente tem representação no interior de São Paulo. E vamos tocar os nossos projetos, fazer a discussão nas comissões dos nossos projetos, tentar aprová-los, né? Mesmo que o governo vete, porque o governo até recebeu um título que eu dei para ele aqui, que é o vetador geral do Estado, né? Então, o vetador geral do Estado, porque ele vetou praticamente 90% dos projetos dos deputados aqui, né? De 134, 99 foi veto total. Não teve piedade, sem dó e sem piedade. E 34 vetos parciais, né? Além de que eu identifiquei que muitos ele veta porque ele não gosta mesmo do deputado, ele vai lá e veta por vetar. Porque o veto só cabe em dois momentos.
ou por inconstitucionalidade ou por contrariar o interesse público. Isso está na Constituição Federal. Eu fui lá e li, eu fiquei lendo, pô, por que ele veta tanto, né? Aí eu comecei a analisar os projetos, tem vários projetos que não é inconstitucional e que também não ferem o interesse público, então não caberia veto. Mas, como a casa aqui é governo e não povo, ela não derruba o veto do governador, porque, em tese, a última palavra é do povo, não é do governador. O governador ele é o administrador, né? Quem dá a última palavra? Quem manda? Não é o governador, quem manda é o povo. E o povo está representado na Assembleia Legislativa. É como se nós tivéssemos aqui os mais de 46 milhões de paulistas representados aqui por 94 deputados. Então, o governo ele consulta o povo. Aí o povo diz o que ele faz. Ó, isso aqui, governo, a gente concorda. O povo concorda, o povo concorda. Ó, governo, isso aqui o povo não concorda. O povo, mas, infelizmente, não é assim que funciona. Ele cooptou os deputados que foram eleitos pelo povo. Ele não deu um voto para eles, que eu sempre digo, o governador não votou para vocês, quem votou foi o povo. Ele cooptou esses deputados e esses deputados. Ah, mas era do partido dele. Não, mas nem todos. Alguns sim eram do partido dele, outros não. Outros tiveram até candidato, fizeram a disputa, né? E agora estão junto com ele. Então ele cooptou e aí esses deputados fazem o que ele pede, não aquilo que o povo quer. Então quando o povo tiver a maioria aqui, aí a gente vai conseguir fazer com que esses projetos ganhem vida e produzam resultados, né? Eu sou crítico mesmo, eu acho que a Assembleia produz pouco, eu acho que nós ficamos um ano aí para cada deputado votar um projeto, é muito pouco, né? Tinha que votar pelo menos um por mês, né? Mas é assim que ela funciona, é assim que o governo manda aqui, é assim que o governo exerce o seu poder. Quando o povo estiver exercendo o seu poder aqui, vai mudar. Mas, por enquanto, o povo tem que se conscientizar nas eleições de como que ele faz uma composição que seja a mais representativa dele, do povo possível, né? O mais representativo possível. Aí muda, mas enquanto tiver esse modelo, enquanto tiver essa forma de funcionamento aqui, o povo tem muita dificuldade de ter resultados. Então, mesmo que ele vete, nós vamos trabalhar para que os projetos sejam aprovados. É claro, quando o governo veta, ele também tem um ônus, né? Porque muitas vezes aquele projeto vai resolver alguma demanda que foi trazida para o deputado, porque nem sempre o deputado faz projeto porque ele acha que tem que fazer, porque é aquilo, que é a vontade dele. Não, muitas vezes é discutido com a população e a população é que faz a sugestão. Olha, seria importante o caso da Polícia Civil, tem vários projetos que veio indicado pelos policiais civis, olha, para resolver isso aqui, vamos fazer um projeto nesse sentido, né? Mas o governo fala, não concordo. E aí a vontade popular é jogada ao lixo. Deputado, eu agradeço a sua atenção aqui com o nosso podcast. Eu queria falar mais, estava indo tão bem. A gente bem. Já combina mais uma vinda aqui, porque com certeza vai ter muita coisa para discutir. Você viu ainda. Que eu demoro, mas quando eu venho, né? Não, imagina. É bastante produtivo. É bastante produtivo. Obrigada eu mesmo. Que te agradeço e dou os parabéns aí pelo seu trabalho e pelo trabalho aí de toda a equipe da Rede Alesp. Sim, sem dúvidas. Bom, esse foi então o podcast da Alesp de hoje. A gente falou muito sobre segurança, sobre o funcionamento aqui da Alesp com o deputado Reis do PT. Até o próximo.